Olá, leitores do Carros, estamos diante aqui do novo Jeep Wrangler Rubicon, né? A gente já avaliou anteriormente o Gladiator, que é a versão picape desse carro, mas tem algumas diferenças que a gente queria mostrar para vocês. Visualmente, o que a gente observa é que ele não é a picape, ele é o fechado, né? O visual, o restante, a gente vai falar com detalhes, mas não mudou. Então a gente começa falando para vocês aqui da parte dianteira, né? Tem, além dessa inscrição Rubicon aqui, bem marcada na lateral do capô, a gente tem também saídas de ar quente aqui em cima, né? O que é bem característico também é que os jatos de água para o limpador são aqui no capô também, né? Então isso até ajuda nessa parte de deixar o carro com um visual um pouco mais robusto. Aqui na frente temos aqui, né? Falando do capô, a gente pode abrir ele com essas alças aqui. Então ele é todo feito de dobradiças, todo feito de parafusos, de alças assim, porque é para facilitar justamente quando você está eventualmente em expedições off-road, nesse tipo de coisa, que com ferramentas básicas você pode montar e desmontar o carro como se ele fosse realmente um Lego, né? Então esse é outro destaque do carro. Continuando aqui na parte da frente, a gente tem a união do tradicional da Jeep com o que é moderno, né? Porque a gente tem faróis full LED, com lanternas DRL aqui na parte aqui dos paralamas. Ao mesmo tempo a gente tem aqui as 7 divisões verticais da grade dianteira, com câmera frontal, que ajuda também em manobras, nessa parte mais de condução, o que é importante porque esse carro é bem grande, né? Aqui no mais temos ganchos para você prender reboques, por exemplo, aqui na cor vermelha. Esse para-choque aqui bem protuberante, né? Então tudo nele é bem casca grossa, né? Como vocês já podem ter observado. E chegando aqui para as laterais, notamos os pneus Bridgestone Dweller. Eles têm esse perfil misto entre asfalto e terra, lama, toda essa parte off-road, né? O que é muito importante. E ele também tem uma característica de ser mais rígido, então você, ao passar em buracos, em desníveis, ele tem muito mais capacidade de absorção de impacto. Então, ainda que o carro ele mexa um pouco, o que é normal para um carro dessa altura, né? Os efeitos dos buracos e dos impactos na prática não são tão agressivos, né? Então, continuando, a gente também nota aqui, né, na roda que ela tem um padrão de 2 cores. Na parte mais interna, ela é pintada de preto, enquanto aqui na parte externa a gente tem as cores mais metálicas. Temos aqui também o desenho do Jeep tradicional, né? O Willys CJ. E aqui, quando a gente vê em toda a extensão, temos aqui a antena aqui lateral, né? Isso também é uma característica clássica, são modelos mais antigos que utilizam esse tipo de recurso. E aqui, como a gente tinha falado, o carro desmonta, né? Então, se você vier com chavinhas aqui, você desmonta as portas, partes separadas do teto, né? Fica só basicamente a estrutura do monobloco do carro. Então é o carro que ele tem aquele espírito raiz, tanto de visual quanto de dirigibilidade, o que a gente vai falar para vocês depois, quanto essa parte da tecnologia, versatilidade também dentro dessa aplicação mais off-road, mais utilitária. Então é bem interessante isso nesse carro, que custa aí, até a gente não falou o preço, R$480 mil nessa versão Rubicon. Essas portas aqui, por exemplo, com as dobradiças removíveis, você pode desaparafusar aqui e você fica sem portas, talvez para curtir aí uma savana ou alguma coisa assim. Na cidade isso não vai funcionar, inclusive é contra a lei, né? E vale falar também, antes da gente falar do interior propriamente, isso também pode ser feito aqui em cima, né? Então isso na cidade você pode fazer tranquilamente. Você remove aqui e o carro vira um targa, né? Fica com o teto removido aqui até essa parte do meio e fica bem divertido, entre a luz aí, como se fosse até um conversível gigante. Mas vale falar, né? Não é conversível porque ele na verdade não remove toda a parte aqui de colunas até aqui atrás. E agora chegamos aqui à parte traseira, notamos o visual quadrado continuando aqui na parte de trás, né? Inclusive aqui nas lanternas, que elas têm um formato mais afilado, como vocês podem ver bem aqui. Além disso, temos o step aqui na traseira. O step é a mesma roda, o mesmo conjunto de roda e pneu do que o restante do carro, então não é nenhum tipo de pneu temporário, né, por assim dizer. E é interessante quando a gente mostra para vocês aqui o porta-malas, que ele é bipartido, né? Então, no caso, primeiro você abre essa parte e já dá até para acomodar aqui alguma coisa de cara. Só que você também pode abrir depois a parte de cima e assim você amplia o espaço total e aumenta a disposição aqui para eventualmente algum objeto mais alto, né? E já aqui no porta-malas a gente pode ver, né, os Santo Antônios que tem dentro do carro, compõe aí a estrutura do teto para, se você eventualmente capotar em alguma duna, alguma coisa assim, o teto não dá aquela prensada, e isso garante bastante a segurança dos ocupantes também. E também, para ajudar na qualidade sonora do carro, a gente já expõe para vocês o subwoofer da Alpine, uma marca premium aí, que dá bastante potência, aumenta muito essa questão da sonoridade, até por isso o som é um grande destaque dentro do carro.
Inclusive a gente também vale falar para vocês, né? Ele é um carro que apesar de ter mais de 2 toneladas, ele tem 272 cavalos com motor 2.0 turbo. Isso é o que diferencia bastante ele do Jeep Gladiator, que é um motor V6. E ele acelera mais do que a sua variante picape, faz de 0 a 100 em 7 segundos e meio. Então é um carro realmente que não dá a entender que ele tem esse desempenho todo, um desempenho que chega a ser até de carro esportivo. Tal como ali na frente, a gente tem aqui na traseira esse gancho para reboque vermelho. Então no caso, se você tem um outro parceiro de trilha aí atolado, é só você amarrar uma corda aqui, você liga a reduzida e você puxa, eu diria até pela força do carro, até um caminhão que está atolado em algum lugar. E agora finalmente chegamos ao interior do carro. A gente nota como ele também explora essa questão das cores, né? Então temos ali volante com costuras vermelhas, ali também isso está presente no acabamento, nos bancos. E fora todo o painel, né, todo avermelhado, com inclusive a inscrição Wrangler ali nessa parte de você apoiar a mão para subir. Vale lembrar que como esse carro não tem estribos, isso ajuda bastante, né, pro passageiro. E aqui no caso a gente só tem as alças aqui de cima. Aqui vemos o painel, né, o cluster, a gente tem a parte analógica nas extremidades e o computador de bordo no meio, que inclusive pode reproduzir algumas funções de viagem, né. E o mais interessante é a presença do ACC. Quando que você imaginar um Jeep rústico com modo de condução semi-autônomo, né? Para ajudar aí bastante, principalmente nas estradas. Aqui vemos a central multimídia, que ela é padrão da Jeep, ela é bem intuitiva de mexer, a visibilidade dela é muito boa e ela tem essa interface jeepeira, né? Ela tem como se fosse um grafismo ali de fundo, imitando lama, uma parte mais, vai ser um pouco mais lúdica também, né? Aqui na parte de baixo temos os comandos de ar-condicionado e de controle de tração, por exemplo, a parte mais de segurança, de assistências. E aqui embaixo, junto da manopla que você seleciona o tipo de tração que você quer utilizar, você pode mexer nos diferenciais do carro, como até, por exemplo, o modo aqui de desconectar a barra anti-rolamento do carro. Então você pode aí, né, mexendo, brincando nessa parte aqui, você quase que sobe parede com ele. No mais, temos aqui o apoio de braço central, também com as costuras vermelhas, e aqui embaixo o bagageiro. A gente levanta ele para vocês verem aqui. Aqui temos plugs USB e USB-C para quem vem atrás. Temos aqui regulagem dos vidros, saída de ar traseiro, o túnel central que tem uma leve elevação, apesar do tamanho do diferencial do carro, né? Ainda assim você pode acomodar os pés dessa forma. Interessante, mais uma vez, é essa presença aqui de acabamento militar aqui, para esse pequeno porta-objetos. Dá para você levar adultos aqui nas laterais tranquilamente, mesmo com alguém aqui no meio. Aqui a gente falou das alças lá atrás, né? Então ela tá bem aqui para as portas traseiras. E se eu sou ocupante atrás de mim mesmo, eu regulei o banco ali para mim, eu meço 1,72. Sobra também espaço interessante. E olha só que legal essas fitas aqui, né? É uma continuidade aí dessa padronização meio militar pro carro. E agora a bordo do Jeep Wrangler Rubicon, fazendo aqui um rolê noturno com o carro, né? A gente vai falar um pouquinho agora, só rapidamente, um pouquinho das impressões ao dirigir. Claro que ele é um carro bem alto, tem uma dirigibilidade mais particular, porque você senta bem, de forma bem elevada, e aí para você regular certinho aqui volante e pedais, você precisa achar o ponto exato. Mas ainda assim o carro, ele não é difícil de você manusear. Claro que ele tem aquele raio de giro mais comprido, você sente que ele é mais parrudo, mais pesado, mas não é uma dirigibilidade incomum, né? Se você nunca dirigiu um carro assim e se veio de um carro menor, você só vai precisar de talvez alguns poucos quilômetros para começar a se ambientar e você vai ter vida normal com o carro. Lógico, tem vias que as faixas não são tão largas, então você tem que ter um cuidado extra para se guiar, né? Mas, por exemplo, a forma como esse carro encara buraco, até mesmo valeta, paralelepípedo, ele não é tão duro, mas ao mesmo tempo você sente que para ele o esforço é mínimo, né? Mas isso porque ele tem aqueles amortecedores preparados, tal, para você encarar trilhas pesadas, né? E isso que é legal, né? Tem até esse dado também que tenho decor aí, né? Que ele tem uma capacidade de transpor terrenos alagados em 76 centímetros. Então para enchente esse carro vai brincando e acelera bem, ó, como vocês podem ver. Então a resposta boa. Então isso que é divertido. Apesar do carro ter 2.000 kg, ele acelera de 0 a 100 em 7 segundos e meio, né?
E outra coisa que talvez vocês possam se perguntar é sobre se esse carro apresenta rangidos ao andar, né, ao torcer a carroceria por conta do teto, né, que ele é removível e ele tem as borrachas que vedam e fazem o encaixe das peças, né. Não é um carro barulhento nesse sentido. A acústica dentro do carro, ela é a mesma de um carro, talvez de qualquer outro um pouco maior, né. Ó, a gente passando em buracos aqui, vocês podem ver que ele mexe, mas você nota que pro carro ele tá andando, tá brincando nos buracos, né. E outra coisa também é a parte de ergonomia. Então aqui você tem tudo de um automóvel convencional, né? Com exceção daqui da parte de baixo dos comandos que a gente tinha falado para vocês, que você controla as barras de torção, essa parte aqui. Mas de resto você tá no automóvel normal. É como se fosse um SUV um pouco maior, né? O que é bem legal, porque você une o lado robusto, bruto, que é realmente o atrativo do carro, com a parte moderna. Então você usa esse carro no dia a dia e sem qualquer tipo de estranheza que perdure. Se você rodar só alguns quilômetros aí no comecinho, você já se sente num carro e você tá bem integrado a ele. É isso aí, pessoal, essa foi a avaliação do Jeep Wrangler Rubicon. Vocês vão ver mais detalhes, inclusive de impressões eu dirigi e detalhes de ficha técnica na editoria de carros do UOL, onde inclusive esse vídeo estará inserido. Então, por favor, não deixe de acompanhar mais sobre o nosso conteúdo e sobre inclusive esse carro, né, que é um carro bem diferente aí para cidades. Então, muitíssimo obrigado pela sua atenção, como sempre, fortíssimo abraço, galera, e até a próxima. Uau!